Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar uma nova fase dos nossos temas. Nós vamos começar a falar sobre planejamento de caminhos. E hoje nós vamos discutir os aspectos gerais sobre o que isso significa e também vamos falar sobre colisão. Vamos começar a tornar o nosso robô ainda mais realista. Tudo bem? Vamos ver o que tudo isso significa. Muito bem, pessoal. Chegamos em uma nova fase dos nossos temas e é uma fase super interessante. Nós vamos falar sobre o planejamento de caminhos. Mas veja bem, se nós estamos falando de robótica móvel, se nós temos um robô que pode se mover pelo ambiente, as principais missões que ele vai cumprir vão envolver sair do ponto A e chegar no ponto B. E nós já temos estudado isso há um bom tempo em controle, não é verdade? Só que agora nós vamos começar a inserir os obstáculos nesse meio, nesse ambiente, tudo bem? E aí nós vamos ter que começar a planejar os caminhos pelos quais nós vamos passar. Até o seguinte momento, nós estávamos fazendo esse planejamento à mão mesmo, olhando o mapa e selecionando os pontos por onde nós gostaríamos que o robô passasse, não é verdade? Pois bem, agora nós vamos começar então a fazer o planejamento automático de caminhos. E para isso, nós precisamos então do conhecimento do mapa por onde nós vamos nos deslocar. Tudo bem? Mais uma vez, tendo mapa, nós podemos aplicar uma série de técnicas de planejamento, que no fundo são técnicas de otimização, justamente para obter o melhor caminho possível, dada a disposição do ambiente que nós temos. Tudo bem? Só que, como você já pode imaginar, o melhor caminho vai depender do contexto. O melhor caminho pode ser o mais rápido entre dois pontos, o de menor distância entre dois pontos, e pode acreditar, o mais rápido e o de menor distância não necessariamente são o mesmo. Quem já dirigiu aí pela cidade congestionada sabe disso, não é verdade? Mas o melhor caminho também pode ser o mais seguro possível. Imagine que tem uma pessoa, né, sentada em uma cadeira de rodas robótica. O robô é a cadeira de rodas. Pois bem, essa pessoa, se é tetraplégica, por exemplo, se o robô virar e cair, ela não vai poder se defender colocando a mão na frente. Ela vai cair de cara no chão. Então você quer o quê? Você quer minimizar os riscos para essa pessoa. Você quer o melhor caminho possível no sentido da segurança. Ou, quem sabe, o melhor caminho também pode ser aquele que economiza bateria. Para quem mexe com drone, economizar bateria é essencial, não é verdade? Todas essas opções são possíveis e são um ponto de vista. Tudo bem? Nós vamos poder utilizá-la. Pois muito bem, para nós fazermos esses planejamentos todos, nós vamos ter que considerar os aspectos envolvidos no nosso ambiente. Por exemplo, a representação do ambiente. Nós podemos representar o ambiente de várias maneiras. Ele pode ser um ambiente métrico, ele pode ser um ambiente topológico, ele pode ser um ambiente de células. Todas essas abordagens vão poder diferenciar as técnicas que nós vamos utilizar. E as técnicas também vão ter seus prós e seus contras. Tudo bem? E aí, dependendo de como os obstáculos estiverem dispostos nesse ambiente, eles podem criar uma série de armadilhas para a gente. Bom, dependendo das armadilhas, não é? Alguns algoritmos vão levar isso muito a sério, vão poder ficar presos nessas armadilhas, e para outros não vão fazer a mínima diferença, eles não vão nem perceber que aquilo era uma armadilha. E as armadilhas mais comuns que existem nos ambientes, causadas pelos obstáculos, têm a ver com o formato deles. Então, na verdade, nós podemos ter basicamente dois tipos de obstáculos. Os obstáculos convexos e os não convexos. Os convexos são aqueles que possuem todos os seus ângulos internos menores ou iguais a 180 graus. E o fato é que, por ser um obstáculo convexo, você pode pegar quaisquer dois pontos dentro desse obstáculo e ligar eles por uma linha reta, que você nunca vai conseguir fazer com que essa linha reta passe por fora
do nosso obstáculo convexo. Tudo bem? Já, se o nosso obstáculo for não convexo, significa que ele tem pelo menos um dos seus ângulos internos maiores que 180 graus. E aí sim, ele vai começar a ter dois pontos que, traçado uma reta, passam por fora, não é, do nosso obstáculo. E o fato é que um obstáculo não convexo, ele cria mínimos locais, né, para certos algoritmos de busca de caminhos que nós vamos utilizar. Então, o mínimo local seria um ponto onde o algoritmo iria cair e não ia sair dali nunca mais. Tudo bem? Já para outros algoritmos, isso não faz a mínima diferença, tá? E nós vamos ter que ver, então, exemplos dos dois tipos de algoritmos. Mas, além disso, esses algoritmos têm que ser bem pensados não somente para o planejamento, mas para o replanejamento. Ou seja, o que é que a gente faz quando a nossa rota original planejada está obstruída por algum motivo? E aí, o que você faz? Você replaneja, na verdade, se busca por uma outra rota. E bom, sobre os algoritmos que existem, existem os mais variados tipos, tudo bem? Existem alguns muito famosos e nós vamos ver exemplos desses muito famosos aqui, que deles inclusive originaram outros, muitos outros, tudo bem? Nós vamos ter então aqueles algoritmos que buscam no espaço discreto e no espaço contínuo. E nós vamos ver, claro, não é, um exemplo de cada um deles, tá? Mas o mais importante é, qual dos dois escolher? Depende. Essa é a resposta para 99% das perguntas do mundo, não é verdade? Depende. Depende das situações que você tiver à sua mão no momento. De repente, um é mais aplicável à situação do que o outro. Tudo bem? Sempre tem um trade-off. Sempre tem, não é, alguma coisa, um preço a se pagar. Tá? Nunca existe um só melhor que todos, em todos os momentos. Você já está acostumado com isso. Mas para escolher um bom algoritmo, primeiro é preciso saber o que fazer com o seu ambiente, como representá-lo. Você vai querer representar o seu ambiente de maneira contínua ou discretizada? Ele vai ser um ambiente topológico, ele vai ser um ambiente de células. Então vamos entender o que tudo isso significa. Um ambiente métrico é aquele ambiente, aquele mapa que vai realmente ser medido e planejado de acordo com as medidas métricas reais do ambiente. No entanto, existem outras possibilidades. Por exemplo, vamos falar de mapas topológicos. Dá uma olhada nessa figura aqui. Tá vendo que legal? Você está vendo um monte de pontinhos ligados aí, né, por retinhas. Então você tem vértices e arestas. Tudo bem? Bom, cada um desses vértices são, na verdade, representações de locais. Tá? Então cada um desses pontinhos pode representar, por exemplo, uma sala, não é? De um mapa de um prédio, por exemplo. Não é um mapa métrico, como você pode ver, é um mapa de conectividade. Por meio dele, você pode saber qual sala se liga a qual outra. Quer ver uma boa aplicação dos mapas topológicos? São as aplicações que nós chamamos de roadmaps, né? Ou os mapas rodoviários, tudo bem? Imagina que cada pontinho é uma cidade, não é? E as retas que ligam essas cidades são justamente o que? As estradas que as ligam. Quando você manda, por exemplo, calcular uma rota aí, né, no Google Maps, por exemplo, como é que você acha que eles calculam essa rota? E nós temos vários outros exemplos de roadmaps, como, por exemplo, o gráfico de visibilidade, que calcula aí as rotas entre as arestas, né, dos obstáculos que existem, e também o diagrama de Voronoi, que eu já até citei antes para vocês nos vídeos passados. E é por meio dele que nós podemos, dentre outras, muitas outras aplicações, calcular os melhores caminhos com relação à segurança. Se você quer calcular um caminho realmente seguro, diagrama de Voronoi é o que você tem que usar. Mas pode ser que nós queiramos, por exemplo, por algum motivo técnico, representar o nosso ambiente por meio de células, ou seja, de maneira discretizada. Então o que vai acontecer é que nós vamos dividir o nosso ambiente em vários pedacinhos, em várias células. Nós vamos, no fundo, formar uma matriz do nosso ambiente, tudo bem? E aí nós podemos fazer as mais variadas aplicações, como, por exemplo, colocar pesos nessas células e assim por diante. E o tamanho dessa célula, claro, vai implicar na resolução deste mapa. A resolução do mapa vai implicar em
quão bem ele representa o que existe de fato no ambiente. Células muito pequenininhas vão representar muito bem o ambiente, porém vão ter um preço a se pagar, porque como vão ter muitas células, o algoritmo que vai buscar nesse mapa pode aí demorar bastante tempo, eventualmente, para encontrar uma solução. Tudo bem? Já células muito grandes vão representar mal o ambiente, a gente vai ter pouca resolução e pode acontecer, inclusive, de passagens que existem, né, dá para a gente passar por elas, serem fechadas justamente porque na divisão de células elas ficaram tão grandes que um pedacinho de um obstáculo tocou naquela célula, que na verdade era uma passagem livre, mas quando um obstáculo toca numa célula, nós necessariamente temos que fazer aquela célula ser como uma passagem fechada. E aí pode acontecer de nós fecharmos passagens e perdermos aí então possibilidades de navegação. Mas bom, se nós estamos falando então de fazer planejamento, nós também temos que falar de colisão. Afinal de contas, a partir de agora nós temos um ambiente complexo, cheio de obstáculos, nós queremos sair de um ponto e chegar em outro, desviando de todos os obstáculos e fazendo aí o caminho melhor possível dentro de algum contexto. E como nós podemos fazer detecção de colisão? Das mais variadas maneiras, na verdade, vai depender de como você representou o quê? O robô e os detalhes do ambiente, os obstáculos. Bom, a primeira colisão é a mais comum de se usar, na verdade, a colisão ponto com ponto, tudo bem? Então imagina que você tem um ponto no ambiente que, por exemplo, representa o robô que está se movendo por aí. Existem outros vários pontos no ambiente que representam aí o quê? Os obstáculos, por exemplo. Não é? Você resolveu representar obstáculos por meio de pontos. E aí, como é que você detecta que o robô colidiu com um determinado obstáculo? Ora, nesse caso, nós vamos detectar por meio da distância entre o robô e cada um desses inúmeros pontinhos que você colocar no ambiente. Tudo bem? Então, na verdade, se você detectar que a distância do robô para qualquer um dos N pontos, obstáculos que você colocou aí no ambiente, ficou igual ou menor que um determinado limiar, um threshold aí, que você definiu, houve colisão. E aí essa colisão você pode utilizar para as mais variadas coisas. Você pode simplesmente parar o algoritmo por ali e falar assim, colidiu, para tudo. Ou então você pode usar isso, não é, para um algoritmo de otimização, por exemplo, você pode usar para falar assim, olha, colidiu, então é uma penalização, né? A minha função objetivo vai ser penalizada aqui, tá? Vai ficar um custo muito caro para esse caminho, esse tipo de coisa. Então as colisões vão servir, claro, para você fazer as mais variadas coisas, dependendo do que você estiver executando na hora. Tudo bem? Um segundo tipo de colisão muito comum é a colisão ponto e reta. Tudo bem? Então você pode representar, por exemplo, o ponto como sendo o robô, como você já sabe, né? O robô é um pontinho se movendo por aí. E você pode representar os obstáculos por meio de segmentos de retas. Então você coloca lá, por exemplo, dois pontinhos, o segmento de reta que liga esses dois pontinhos é o quê? A representação do obstáculo, não é verdade? Pois muito bem. Então você pode calcular o quê? A distância do seu robô, né, até essa reta, e tendo essa distância você já sabe. Se essa distância for igual ou menor a uma distância de segurança aí, né, uma distância crítica do seu robô, então houve colisão. Tudo bem? Uma terceira maneira muito popular também da gente fazer detecção de colisão é reta contra reta. Tudo bem? Ou seja, né, o cruzamento aí de duas retas. Bom, duas retas podem ser paralelas ou podem ser concorrentes, como você já sabe. Se elas são paralelas, então quer dizer que elas nunca se cruzam. Se elas são concorrentes, em algum lugar existe esse ponto de cruzamento, de intersecção. E ele é dado por meio dessa equação que você está vendo. Pois muito bem. Inclusive, por meio dessa equação que você está vendo, aí, o ponto x e o ponto y, se você reparar, o denominador é o mesmo para as duas. E o denominador vai dizer se essas retas são paralelas ou se elas são concorrentes. Porém, se as retas forem concorrentes, ou seja, se há um cruzamento entre elas, então esse numerador vai ser diferente de zero. Mas aí você vai ter que tomar um certo cuidado.
porque este ponto de cruzamento, neste caso, pode ser ou não válido, tudo bem? Ele vai ser válido se ele pertencer ao mesmo tempo aos dois segmentos de reta que formam essas duas retas, tudo bem? Você tem que lembrar, você tem que ter sempre em mente que essas retas, né, esses segmentos de retas, representam coisas finitas, né, no ambiente, são os obstáculos não são infinitos, tudo bem? Então, esse cruzamento tem que pertencer ao mesmo tempo, né, aos dois segmentos de reta, tá? Bom, e é claro, existem muitas outras maneiras de fazer essa busca por colisão, tudo bem? Vai depender de como você, claro, representou as coisas no ambiente, tá? E aí, se você representou de alguma outra maneira diferente, você busca então uma forma, né, de detectar então se a distância chegou num limiar ou se há um cruzamento e assim por diante, tá bom? O importante é que você detecte agora, a partir de agora que há então uma colisão, certo? Bom, pessoal, por agora é só. Eu espero que você tenha então gostado de começar a se familiarizar com o tema. A gente vai começar a ver então algoritmos para fazer essas buscas e você vai ver que é muito legal, é um tema sobre otimização. Tudo bem? Bom, então obrigado, até a próxima e tchau, tchau.